Já estamos no ar? Ok. Boa noite, gente. Hoje é feriado aqui nos Estados Unidos, parece que é feriado no Brasil também, né? Tive informação aqui. E eu acho que alguns fizeram feriado espiritual também. Mas a verdade é o seguinte, hoje temos algumas pessoas viajando, outras doentes, enfim. Mas nós vamos dar a nossa aula, conforme eu havia planejado. E como a gente sempre faz, eu sei que tem pessoas ao vivo também. Eu tenho recebido, como comentei na última segunda-feira, vários e-mails, tem outros e-mails, não vou ler para a gente não perder tempo, mas até algumas pessoas estão perguntando, afinal de contas, né, que é o tema da onde a gente parou, qual é o preço que nós temos que pagar para poder entrar no reino milenar? E nós vimos isso já uma primeira parte na semana passada. Então hoje nós vamos dar a outra resposta a respeito dessa pergunta. Hoje temos nosso operador Marcos aqui, Bruno está viajando, mas chega hoje, né? Deve chegar hoje mais tarde. Ele viajou no fim de semana, ele que costuma operar aqui no nosso Facebook, e-mail, enfim. Vamos orar, pedir ao Senhor que Ele nos dê entendimento, iluminação, revelação e a prática daquilo que a gente vai ouvir, porque isso é mais importante do que tudo. Então, vamos orar ao nosso Deus e pedir que estas coisas estejam presentes agora, aqui e também através da internet. Pai, nós te agradecemos mais uma vez pela vida de cada um. Uma vida que é importante, ó Deus, para a tua igreja, para o teu reino, para que cada um de nós, ó Deus, na verdade, possa cumprir o seu ministério debaixo daquilo que temos ouvido e aprendido, porque, ó Deus, a tua palavra, ela é viva e ela é eficaz. Faz com que cada um nessa noite possa entender um pouco mais destas verdades simples, mas profundas, para que nós sejamos verdadeiramente possamos edificar a nossa vida na rocha e não na areia, porque nós sabemos que os dias são maus, e que a tua graça está acima de tudo. Dá-nos a inspiração necessária para que cada um possa realmente ser iluminado, para que possa ser depois um instrumento da tua graça. Obrigado por tudo que vai acontecer nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Não sei como foi o seu fim de semana, mas nosso foi muito bom e cada dia que passa, nós estamos nos preparando para o cumprimento das promessas de Deus. Aliás, deixa eu falar. Eu mandei mais de 40 e-mails com a palavra profética que Deus nos deu esse ano. Só que eu sei que está muito carregado, o Bruno ficou de me mandar isso por PDF, enfim, essas coisas. Eu entendo de internet até onde que eu posso fazer as coisas, mas algumas pessoas, depois eu mandei de novo, algumas pessoas me mandaram um e-mail dizendo eu recebi tal. Outras não. Então eu vou tentar fazer. Quem está me ouvindo e que não recebeu, por favor, me mande um e-mail. Pastor, não recebi. Ponto. Só isso. Aí eu já sei que eu vou mandar de volta. Tem 15 páginas, mais ou menos, porque a gente colocou os textos. E realmente foi, mais uma vez, uma boa surpresa, porque a palavra está vindo de encontro com a necessidade das pessoas, porque esse é um ano de promessas. Aliás, foi muito importante. Ontem, no culto da igreja, o pastor Miguel Ângelo Júnior, pregando lá na igreja Save the Nations, ele profetizou a maior parte do tempo. Uma coisa se juntou com a outra e, interessante, hoje até ele não pôde estar, ele está com uma reunião lá na igreja, que eles fazem uma vez por ano, mas ele me disse que vai ouvir hoje assim que chegar depois da reunião. Então hoje estamos desfalcados com algumas pessoas, mas a aula continua. E, por favor, me mande um e-mail, juliolimanogheira@hotmail.com, e eu mando para você imediatamente. Foi realmente uma boa surpresa, como eu falei, a respeito do feedback da palavra para com as pessoas. Muito bem. Então, vamos resumir um pouquinho só a aula. Eu quero ver até que ponto você entendeu, porque uma pessoa disse, afinal de contas, o e-mail foi só isso.
Qual é a resposta? O que eu tenho que fazer para poder entrar no reino? Eu contei a história, né, a parábola, em continuação ao nosso estudo, da mãe de Zebedeu, a mulher de Zebedeu, que está em Mateus capítulo 20, versículo 17 ao versículo 28, né? Quando Jesus estava com os discípulos e apareceu a mulher de Zebedeu com os seus dois filhos, João e Tiago. E ela faz uma pergunta para Jesus, estão lembrados? E ela faz uma pergunta porque ela estava conectada com tudo que Jesus falava. E ela perguntou, Senhor... não foi nem uma pergunta, é a característica da mulher. A mulher não pergunta, ela manda. Ela já falou, Jesus, manda que no teu reino, né? As mulheres não dizem amém, mas pelo menos o meu filho, para honrar o lado masculino, diz amém, né? Então ela disse, manda que no teu reino, referindo-se obviamente ao reino milenar, que vai acontecer quando Jesus voltar, né? Ele vai reinar durante 1000 anos com os vencedores aqui na terra. Ir para o céu é depois, ok? Nós já estamos estudando isso há alguns anos, então algumas pessoas estão pegando o bonde andando. E depois, se quiserem, eu vou colocar isso tudo por escrito, ou manda pela internet, enfim. Então ela disse, manda que no teu reino, estes meus dois filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. E é bom lembrar que os discípulos, os outros 10, estavam olhando. E Jesus falou para ela o quê? O que ele respondeu? Ele disse, tá bom, vamos fazer o seguinte. Ele falou assim, vocês podem beber do meu cálice, mas o fato de assentar-se um à direita e à esquerda pertence ao Pai que está no céu. E quando os outros discípulos ouviram isso, eles ficaram indignados com a mãe e os dois discípulos. E Jesus fez algumas considerações. Então, eu gastei a aula passada falando, né, no meio aliás, foi uma aula até um pouco meio diferente, cada aula é diferente da outra. E eu disse que a primeira condição para a gente reinar segundo a própria palavra de Jesus é que nós temos que estar pronto para sofrer por causa dele, não é qualquer sofrimento. Aliás, a Bíblia diz que a gente não deve sofrer como ladrão, como roubador e tal. Não sofrer por alguma coisa que você faz por si mesmo, mas sofrer por causa da obra de Deus. Então Jesus disse, vocês estão preparados para beber do cálice do sofrimento? E ela respondeu, estamos. Jesus disse, tudo bem. Essa é a primeira condição. Embora, hoje na igreja, muitas pessoas querem fugir do sofrimento. E a razão por que muitos até entram em filas de oração e isso tudo, porque nós temos que ter um discernimento para saber se o sofrimento, a tribulação, se a luta que a gente está passando, ela tem origem em Deus, se ela tem origem em você mesmo, ou se ela tem origem no mal. Porque tudo que vem do diabo, a gente ora, pede a Deus e ele afasta. Mas Deus permite sofrimento. Eu coloquei aqui uma lista de mais de 10, usando o texto de Paulo, estão lembrados? Paulo disse, eu fui apedrejado, eu fui chicoteado. E tudo isso estava relacionado com a vida dele dentro do Evangelho, dentro do apostolado, por causa da pregação do Evangelho. E ele chegou até a colocar um texto, né, dizendo, em Atos capítulo 14, que eu já li, e depois deles serem apedrejados, ele diz aqui no final, ele diz assim, só para aproveitar, e tendo anunciado o Evangelho naquela cidade em Derbe, feito muitos discípulos, voltaram para Listra e para Eticônia e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé. E olha o que ele diz, e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Então, essa palavra
O Espírito Santo está dizendo que para entrar no reino, nós vamos ter que passar a tribulação. E eu vou mostrar hoje um texto, aliás, alguns outros textos, que fazem a mesma coisa. Então, esse negócio da gente querer fugir da tribulação não vai adiantar. Às vezes a pessoa está orando, orando, pede que Deus afaste, e Deus não afasta, porque Ele sabe que aquilo é condição para te tornar apto a entrar no reino. Lembra quando Paulo sofreu uma enfermidade na sua carne, e ele orou 3 vezes a Deus? O que Deus falou para ele? Que ele não ia, o quê? Afastar dele. Ele disse, não. A minha graça te basta. Entendeu? Então, por isso que eu digo, se você está numa luta, no sofrimento, você tem que perguntar, parar diante de Deus e saber se aquilo não está te realmente contribuindo para que você possa entrar no reino de Deus. Então, a primeira resposta a essa pergunta, eu tenho que estar preparado, eu tenho que tomar minha cruz. Não é, ninguém entra no reino milenar orando e pedindo a Deus que faça. Não, é praticando atos, coisas concretas. Isso é fundamental entender. Muito bem, agora vamos então para a segunda condição, tá? Deixa eu ver aqui, eu acho que eu não vou precisar ler, não. Vamos ler só o versículo Mateus 20, tá? Eu estou na continuação, deixa eu pegar minha caneta aqui, tá bom. Mateus capítulo 20, no versículo 24, quando os discípulos ouviram aquele diálogo da mulher de Zebedeu com Tiago e João diante daquilo, Jesus disse, olha, tá bom, vocês podem sim entrar no reino se estiverem prontos para sofrer, para tomar a sua cruz. Agora veja o versículo 24. Ora, ouvindo isto, os 10 indignaram-se contra os irmãos, né? Olha só, na verdade, a indignação dos discípulos, aqui no versículo 24, eles ficaram indignados por quê? Por causa do pedido egoísta daquela mãe, né? E Jesus aproveitou, olha que interessante, ele aproveitou aquela pergunta, vamos dizer assim, desculpa, eu chutei aí, Marquinhos. Ele aproveitou aquela pergunta mal colocada, né? E ele aproveitou e deu a maneira da gente poder viver hoje para poder entrar no reino. É o que ele fala logo a seguir. É por isso que eu vou ler agora do versículo 25, tá? Até o 24 eles ficaram indignados. Do versículo 25 até o versículo 28. Então, se você já quiser anotar, veja só, antes de eu ler o texto. Aliás, não, eu vou ler o texto e você vai dar a segunda condição, porque agora está claríssimo aqui. Vamos lá. Então Jesus, chamando-os, versículo 25, diz, olha só, parece que ele muda o assunto, né? Ele fala com a mulher para entrar no reino, toma sua cruz, os discípulos indignados, aí ele chama os discípulos e fala assim, ó, Jesus respondia a coisa de uma maneira profunda. Ele falou assim, vocês sabem que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre estes que dominam vocês. Sim, Jesus, e daí? Nós estamos indignados ali com a história, por que o senhor vem falar isso aqui? Aí ele diz, não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, o que ele estava falando aqui com essa frase? Quem quiser tornar-se grande entre vós, no meu reino, esse no meu reino não está escrito aí, certo? Mas é isso que ele está falando. Nós temos que entender a Bíblia pelo contexto. E o contexto é qual é o assunto? No meu reino eu quero sentar à direita. Jesus disse,
os governadores dos povos dominam sobre vocês e quem está em cima domina, não é? Mas entre vocês não é assim. Não é assim o quê? De dominar. Hierarquia, exatamente. Estão entendendo como Jesus dava uma resposta? Ele disse, não é assim entre vós. Agora ele começa a dizer, quem quiser ser grande, ou quem quiser sentar à minha direita ou à minha esquerda, no meu reino milenar, será esse o que vos sirva. Opa! E ele continua. E quem quiser ser o primeiro, entre vós, acrescenta agora, no meu reino, será vosso servo. Servo. Aí ele continua dizendo, tal como o Filho do Homem, que era ele mesmo, ou seja, tal como eu, como Jesus. Você sabe qual é a diferença entre... Você já viu que muitas vezes Jesus se apresentava como Filho do Homem? Afinal de contas, ele era filho do homem ou ele era filho de Deus? Jesus, filho de Deus. Ele era os dois. Mas o que diferenciava uma coisa da outra? Ele se fazia humano, humilde, e o outro filho de Deus, que é um tal. Ele quando veio, exatamente, e quando ele veio, ele era o quê? Filho de Deus. Deus só tinha um filho. Não é isso? Que era Jesus. Mas, quando ele se tornou carne, homem, ele se tornou filho do homem. E a partir da humanidade de Jesus, isso aqui é importante você saber, tá? A partir da humanidade dele, porque Jesus se tornou homem, a partir dessa humanidade ele pôde entender como era a natureza humana para poder salvar. Jesus jamais poderia nos salvar se ele não experimentasse na própria carne as lutas que a gente passa. Por isso ele se tornou filho do homem. E uma vez que ele se tornou filho do homem, ele morreu. E quando ele ressuscitou, a Bíblia diz que ele pôde gerar vários outros filhos. Por isso que nós somos filhos de Deus. Tá? Mas isso foi um detalhe. Então, guarda isso aí. Então, tal qual como o filho do homem, ou seja, como Jesus de Nazaré, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Olha, o que significa ser servo aqui? Porque, veja só, Jesus disse, qual é então a segunda condição para você reinar no reino milenar? Primeiro, você tem que estar pronto para sofrer. Qual é a segunda? Hein? Servir aonde? Vamos complementar. Está claro aqui. Servir quem? Servir a Deus. Não foi isso que ele diz aí no texto. Aos outros. Que outros? Qualquer homem? Qualquer pessoa. Não, peraí. Os que estão... Olha só. O quadro. 10 discípulos indignados com 2 e ele diz assim... E mais, tudo bem. Ele chamou e disse, olha, as pessoas dominam uns aos outros, mas entre vós quem? Discípulos, irmãos. Então, o contexto é específico. Não pode ser assim entre vós. Quem quiser ser grande primeiro, seja o que sirva. Quem não, vai ter que servir. Ou seja, o ser servo aqui, a condição é... Hein? Ser servo do irmão em Cristo. Exatamente. Esse é o contexto. Vamos lá. Não. Veja, eu tenho que estar disposto a servir o meu irmão na igreja, não é na igreja como prédio apenas, é na igreja e fora da igreja. Ou seja, Jesus disse, você quer entrar no reino? Então, você tem que estar preparado para servir com humildade. E não o quê? Aproveitando o contexto que ele falou. E não exercer o quê? Autoridade
Sobre quem? Sobre os irmãos. Isso acontece na igreja? Acho que não. Ah? nem entre pastores, mas não acontece, né? Nem um pouco. Então você acha que Jesus ele já sabia de tudo. Tem pastores que são verdadeiros governantes, pastores ou líderes, ou num grupo pequeno, reunião de pessoas, eles parecem que dominam e não é assim que acontece? Jesus disse. Deviam se achar. Que discípulos? Na época. Pois é, Jesus disse, peraí, não é assim entre vós. Porque eles se indignaram. Né? Tanto que, exatamente, eles se indignaram e Jesus disse, eu vou dar uma resposta para eles. Eles não estão prontos para viver no meu reino. Vocês querem viver no meu reino? Queremos. Então, vocês têm que estar dispostos a servir os irmãos da igreja. Quem é filho de Deus, os 10 ou os 12, os discípulos, tem que servir e ser servo. Tem que ter uma qualidade, você tem que ser humilde, porque ninguém que é humilde de espírito vai servir um outro Tem irmão. uma coisa errada na igreja aqui dos Estados Unidos, que eles pagam as pessoas para tocar, Para qualquer coisa, para ir na escola mesmo. Ninguém faz por um serviço. Exatamente. Ninguém Vocês serve, estão no Brasil. todo mundo é pago. No Brasil Exatamente. também tem bastante Tem? também. Não, mas tem agora. Não, Tem mas agora. lá também tem assim, voluntário. Não. Não é É, Não, na Church by the Na Grace, minha época só tinha ninguém. na Church by the Grace eles não ganham. O Eric não ganha, o Patrick não ganha. É a exceção, né? E a maioria ganha. Tem voluntário. A maioria realmente não é pago mesmo. Então, pessoal. A maioria onde você está falando? Aqui no Brasil A grande maioria. Estava conversando isso no carro, na vinda pra cá, porque estava falando sobre esse assunto que a gente estava vendo uma pessoa que eu sigo e ele tirou uma foto, botou na rede social dele um relógio de 70 mil reais, 50 mil reais. E O meu custa 14. ele é cantor, assim, ele vende CD em nome de Deus, essa coisa de você vender a coisa em nome de Deus e você pegar e assim, reverter para si. Ou seja, o que significa ser um servo humilde? Olha, veja, todo mundo, puxa, é fácil. É tão fácil entrar no... é só servir? É só estar preparado para sofrer? Mas as implicações do que Jesus está dizendo a respeito disso é muito maior do que ser servido. Eu sirvo. Eu quero saber se você serve realmente. Vamos ver. Ser servo, você tem que servir, você tem que ser humilde. E olha só, você acha que é fácil você servir um irmão da igreja? Não é o que você mais gosta, o que você tem mais amizade. Não é o que dá o dízimo. Não é o que dá o dízimo. Pois é, ou não é o que tem influência, ou não é o que é mais bonito. E aquele pretinho desdentado, esse você não... Você entende? Eu poderia colocar 1000 situações. Você vai servir um que, quem sabe, te vai trazer algum benefício. Eu vou servir o irmão Marquinhos, porque olha, ele, sabe como é que é? Ele vai me ajudar no Facebook. Ô, amado irmão. Existem várias situações. Servir na igreja, irmão, o que falta muito na igreja, na nossa vida, é a gente estar ligado ao Espírito de Deus para saber quem você vai ajudar no corpo de Cristo. Dando até com dinheiro alguma coisa. Mas nós usamos, não, esse irmão, coitado, eu não preciso disso aqui. Às vezes a gente julga pela aparência, o cara está bem vestido e tudo, mas não tem o que comer. Então Deus tem que falar, olha, eu quero que você sirva esse irmão. Não, isso não pode, isso deve ter sido o diabo. Mas nós temos que ser dirigidos pelo Espírito Santo, senão o líder vai servir alguns irmãos da igreja por interesse, por política e por tantas coisas. E os outros que realmente precisam de ajuda, de serem servidos, que começou novo na fé, sabe o que vai acontecer? Ele vai ficar o quê? Aí por isso que acaba. É por isso que sai muita gente da igreja, isso aqui. Então, servir com humildade. Ou seja, você quer ver? Eu li até o versículo 28, não foi? O que significa ser servo? Você quer saber o que significa? Vamos ler o 29 a 34.
Porque eu podia chegar aqui e inventar. Não, servir você tem que fazer assim. Vamos ver. Ó, Jesus está andando e caminhando com os caras, não é isso? A mãe de Zebedeu, tal, isso, fulano e tal. Aí ele disse, servir, servir. Aí Jesus deve ter falado assim, eles não sabem o que é servir, o que eu quero dizer. Então, ele passou, olha o versículo seguinte. Olha o que aconteceu. Vamos ver. Nada era por acaso. Jesus andava aqui, de repente o Espírito Santo fala, vai para lá, depois fala que para aqui. O andar de Jesus não era igual ao nosso. Lembra que uma vez ele estava andando com os discípulos, de repente, ele falou, fiquem aqui, que eu vou correndo ali para uma cidade samaritana. Que era um lugar que os discípulos... Não, vão andando. Ele chegou lá, que o Espírito Santo falou que tinha uma mulher mal vista num poço e tal, vem a água de beber e tal. Se dependesse dos discípulos, eles jamais iriam, porque samaritano para judeu... Eu estava vendo um estudo hoje que diz que Jesus era um homem perfeito. E ele ser perfeito significa que ele estava totalmente dependente do Espírito. Exatamente. Então, todas as coisas que aconteciam com ele era uma ligação era direta. total. Tanto que no momento ele... Peraí, o Espírito Santo está falando, manda os caras adiante. Primeiro, por que Jesus não chamou eles? Porque ele sabia que eles não iam. Samaritano era primo de judeu, era o judeu rebelde, que deixou de buscar no templo e foi para a montanha. Eles não queriam nada. Eles tinham raiva disso. Ou seja, eram irmãos. Jesus foi lá e voltou novamente. Então, olha só. Agora, o que significa ser servo? Com humildade, né? E para você poder servir ele. Servir como? Olha o 29 a 34. Saindo eles de Jericó, uma grande multidão os acompanhava. E eis que 2 cegos, assentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava, clamaram, Senhor, filho de Davi, tem o quê? Compaixão, ou tem piedade, ou misericórdia é a palavra. Tem misericórdia de nós. Por que eles precisavam de misericórdia? Ele disse Senhor, ou seja, ele reconhecia já Jesus como Filho de Deus. Não é isso? Tem misericórdia, tem compaixão de nós. Aí que diz o texto? Então, parando Jesus, chamou-os e perguntou, que quereis que eu vos faça? Hein? Opa, gostou? Ó, Jesus, ele que era o Filho de Deus, disse, um servo sempre pergunta, o que você quer que eu faça? Muito bom, minha norinha. Se fosse hoje em dia, Jesus andasse perna e gravata, ele ia pedir para mandar um e-mail ou ligar para o assessor dele. Para você ver, fala com ele. Coitado, se ele não tivesse e-mail, tá ferrado. Pelo jeito não tinha, porque esses 2 eram cegos, carentes, homeless, pobre. Por isso que a igreja não é aquilo que deveria ser, mas deixa para lá. O meu negócio é dar resposta aqui. Vamos lá. Responderam, Senhor, que se nos abram os olhos. Eu grifei essa palavra aqui. Não sei se a sua tá. Qual é a que está aí? Condoído. Condoído. Condoído, ou seja, cheio de misericórdia, cheio de compaixão, Jesus tocou-lhes os olhos e imediatamente recuperaram a vista e o foram seguindo. Você sabe o que significa? Eu já falei isso aqui várias vezes. Vamos pegar aqui. Misericórdia. O que significa a palavra misericórdia? Tirar miséria. Não. Completo. Miséria da pessoa. Você já falou. Miséria Miséria da pessoa. Miséria, levar para onde? Para a sua córdia. A palavra misericórdia é formada por 2 palavras. Miséria e córdia. Jesus pegou a miséria dos 2 cegos e colocou na córdia dele. O que é a palavra córdia?
Coração. A palavra córdia, que vem do latim, é coração. Ou seja, ele pegou a miséria da pessoa e colocou no seu coração. Você quer entrar no reino? Você pega a miséria do seu irmão e coloca no seu coração. Porque às vezes, você quer ver uma coisa? Você vai trabalhar ou fazer uma coisa que você não gosta, de coração ou de cabeça? Uma coisa que você não gosta, você não vai, né? Vai de cabeça, né? Tem que ir lá. Vai empurrado. Mas se falarem assim, oi Fernanda, vamos no shopping, tenho $1.000 para gastar e tal. Sei lá, uma Fernanda, você se chama Fernanda, desculpa, eu não sabia. Ah, olha, vamos lá e depois a gente vai jantar, vai almoçar, vai não sei o quê. Vamos fazer um lanche, aquilo. Você vai... Você vai de quê? Você vai de coração, né? Pô, você fala, vamos agora. Agora liga, vamos fazer mudança. Vamos fazer mudança lá. Ô, glória, irmão. Que os anjos ajudem na mudança. A gente dá uma até de religioso. Os anjos ajudarem. Estarei orando aqui para ajudar. Mas vai pegar no pedaço. O irmão tá lá. Não é isso? Meu marido sempre vai nas mudanças. Ele é cheio de miséria, eu sei. Mas ele aprendeu com o pai dele. Cheio de erra, né? Isso sim. Mas olha, as pessoas pensam que para entrar no reino, ou muito jejum, muita oração, tem que conhecer todo. Não. Os dois falam, querem entrar no meu reino? Esteja preparado para sofrer. Podemos. Você, quando vê um irmão, você quer dominar sobre ele, mandar fazer, ou você quer servir ele de coração? Se hoje a igreja, tanto o pastor com relação a todos os membros, ricos, pobres, isso, e os membros entre os membros tivessem misericórdia, você sabe o que ia acontecer? Entrariam 2 cegos, 100 cegos, surdos, endemoniados, ninguém ia fazer nada. Como Jesus se condoeu daqueles 2, ele simplesmente tocou e eles, o quê? Seguiram ele. Eles foram curados e seguiram a Jesus. A igreja ia sofrer uma revolução. Por isso que a condição, Jesus colocou, mas é fácil servir o irmão? Mas o que é servir? Então, eu vou te ler outro texto. Servir é perguntar para o irmão, o que quereis que eu vos faça? Vamos ficar exatamente. Para isso, você olha o irmão na igreja. Vamos supor, você chegou na igreja, todo mundo saúda você e tal. Todo mundo, irmã querida, amada e tal, isso aqui. Tem um que você nunca falou. Você já viu? Você conhece algum irmão na igreja que você já viu de vista, mas que você nunca falou com ele? Tá cheio, não tá? Você vai na calma, igreja, seja que eu vou. Que é enorme. Pois é. Você quer fazer um teste? Quando você voltar lá para a igreja, que quando você chegar, tem sempre os irmãzinhos que sempre falam, Amanda, tem uma coisa para te contar. É fofoca, mas é uma coisa. Vem, tio, não sei o que, sabe da última, você teve fora, você não sabe o que é coisa. Esquece e diga, Espírito Santo. Eu vou. Na hora do cumprimento. Você cumprimenta só quem é, Marcão, tudo bem? Naquela hora você fala assim, Espírito Santo, eu vou cumprimentar uma pessoa e vou falar uma palavra de fé. Aí tu chega lá. Vai no mais pobre. Daquele que... Você pede para o Espírito Santo que ele vai te mostrar. Você fala, irmã, tudo bem? Olha, eu senti aqui de Deus, eu quero cumprimentar a irmã. Deus mandou me perguntar o seguinte, você está precisando de alguma coisa? Seja dinheiro, seja uma palavra, seja o que for. Depois a gente fala. Eu vejo que o irmão está aqui, ou nunca vi o irmão aqui, depois a gente conversa. Cara, eu vou te dizer uma coisa. Você volta para o seu lugar, que a pessoa vai dizer, uau, nunca me viu? Está interessado nisso? Agora, não vai procurar, se você é uma menina solteira, não vai procurar o garoto mais bonito, e vai dizer, olha, isso aqui, ou você é um cara bonito, vai procurar, aquela irmãzinha ali, olha aí, o negócio seguinte. Não vai, aí, entendeu? Exatamente.
Pô, aí não dá, pô. Aí não dá. Não vai fazer como... A irmãzinha ali, né? Não vai fazer como o pastor Miguel falar. Eu vi lá pelo Facebook dele. No dia que ele viu a loura dele, né, atual, ele disse, pô, quem é essa gata aqui? Não sei o quê. Ele contou isso aí de público. Isso não vale. Porque, ó... Ou seja, peça os filhos, você diga, meu irmão. Ora a Deus. Você quer ter uma experiência boa com Deus? Para abençoar alguém? Faça isso. Ninguém vai saber. Foi isso que Jesus quis dizer. Tanto que ele disse. E eles foram seguir. Agora, vamos aproveitar aqui um outro texto. Gálatas capítulo 6. Gálatas 6, 1, 2. Isso aqui são palavras do apóstolo Paulo para a igreja da Galácia. Olha que coisa interessante. Quem quer reinar 1000 anos com Cristo quando ele voltar? 1000 anos. Todo mundo quer. Quem, em vez de reinar 1000 anos, vai ficar 1000 anos em trevas exteriores na Geena de fogo? Quem quer isso? Ninguém quer. Então você sabe que haverá uma punição para quem não entrar no reino. Nós já estudamos isso aí. Desculpe se você pegou o bonde andando. Então, se você não for qualificado no tribunal de Cristo para entrar no reino, você está ferrado temporariamente. Você não perde a sua salvação. Mas aquele período, ou vai ser... Não tem escapatória. Então você tem que entrar no reino. E para entrar você tem que dizer, Senhor, eu estou pronto para sofrer. E a Bíblia diz que o sofrimento que ele não dá, ele nunca vai dar sofrimento ali acima da força que você pode o quê? Suportar. Então, glória a Deus. Eu usei a aula passada, Paulo disse, vocês me deixam louco, mas eu adoro os sofrimentos, porque isso me quebranta e me faz ficar humilde e me faz entrar no reino. Além de sofrer aqui, ele deve sofrer lá também. Aliás, boa coisa. Se você estiver preparado para sofrer aqui, você não vai sofrer. Glória a Deus, minha irmã. Não tem uma parábola. Olha, tem várias parábolas. Aliás, antes de você falar, todas as parábolas de Mateus falam sobre isso. Relacionamento entre os irmãos, perdoar o irmão, senão vai ser jogado em trevas exteriores, ranger de dente e tal. Isso aí, todas as parábolas, é porque a gente interpreta assim. Não, isso aqui deve ser um crente que não é crente, que entrou na... A gente supõe a mente... Hein? Pois é, exatamente. A gente quer dizer assim, no nosso no estudo, eu te mostro. Amigo, filho, servo e tal, não tem nada. Todas as parábolas foram escritas para a igreja, para relacionamento do... Jesus não fica contando história que ímpio entra. Ele não é isso. Fala, Marquinhos. Não, uma parábola. Eu bebo água. Uma parábola do pobre, que o anjos vão carregando ele. Não tem essa? Que do rico e do rico, Lázaro. É isso, de Lázaro. O rico aqui na terra vivia tal, não queria nada. O Lázaro era um mendigo, cheio de doença e tal. Morreu, um foi para o paraíso, o outro foi para o inferno. Isso, mas ele foi para o paraíso, anjos carregando, não sei o que. Sim, levaram. Quando uma pessoa morre, sempre um anjo vem levar. Porque você não sabe onde é o paraíso, você também não sabe onde é o inferno. Alguém sabe? Alguém já foi lá? Não. Então, o anjo leva. Mas, o que tem a ver isso com o que eu estou falando aqui? No caso, você quer falar do anjo? Quer falar de quê? Não, no quesito assim, do que ele fala dessa questão do pobre que sofreu a vida dele, ele não tinha nem migalha, né? Que o rico não dava nem as migalhas para ele. Exatamente, sei. Acho que tem até um pouco a ver também com essa questão de você servir o próximo. O rico não servia. Ele não... entendi ele agora não onde você quer chegar. Entendeu? Então, se você é rico, quem é rico aqui? Todo mundo diz, nessa hora ninguém é rico, né? Mas eu sou mais que vencedor. Eu sou rico. Rico de saúde, rico de tempo. Tem gente que tem tempo. Tem povo de Deus que tem tanto tempo. Vai ajudar lá na igreja, vai limpar uma coisa, vai ajudar o irmão. Pega um e-mail, telefone, meu irmão, quero te abençoar hoje. Ah, não tem tempo. Porque você tem tempo só para você. Existem várias maneiras de servir o irmão. Pega, escreve, olha, hoje eu vou orar por todos os meus agregados do Facebook.
Em vez de só ficar falando, você viu a fulana, aquela artista, tá de biquíni novo. Ou fulano tá não sei o quê. Essas coisas de Facebook, tem cada coisa ali, eu digo, uau, caraca, meu Deus do céu. Perdeu tempo para escrever aquilo e eu perdendo tempo para ler aquilo. Mas escreve. Nossa, olha, eu vou te dizer. Depois que eu leio o Facebook, eu tenho que orar meia hora para Brincadeira, é 1 hora, não é meia hora não. Mas vamos lá, deixa pra lá. Ó, deixa eu ler o que o Paulo fala aí. Gente, igreja, irmãos, é a coisa mais séria para Deus. Por isso que ele colocou isso como condição para entrar no reino. Ou seja, estatisticamente falando, no Brasil, mais de 30 milhões de irmãos, discípulos estão afastados da igreja. É verdade? Estão aonde? Estão aí no mundo. São salvos. Vão para o céu. Mas ir para o reino, porque eles têm que estar na comunhão da igreja, no relacionamento. Todas as cartas de Paulo, com exceção de uma, que indiretamente fala, ele fala sempre das doutrinas, e você pode pegar no final, ele sempre diz, você vai ver, Efésios. Seria essa. Ele começa em Efésios, ele fala da igreja como o corpo de Cristo universal. Cara, é loucura. Aquela carta, Paulo estava em espírito. Ele começa a carta dizendo, ele fala 11 parágrafos, 100 pontos. Lembra o texto? Ele estava tão no espírito que ele diz, bendito seja o nosso Deus e Pai Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda... Você tem que respirar, porque o ponto é bom para a gente respirar. Quem inventou o português, deu bem. Que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes, que Deus nos predestinou antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. O cara começou a carta assim. Depois ele começa a falar do mistério da igreja na plenitude do tempo. A gente lê aquilo e diz, pô, esse cara tá... Se fosse hoje, você ia dizer, o cara... um craque ou alguma coisa, ou o cara tava... Não, ele tava no espírito. Aí, depois de 11 pontos. Aí ele começa a dissecar. Quando chega, Gálatas tem 6 capítulos, né? Quando chega nos últimos, sabe o que ele fala? Sede submissos aos líderes do seu país, aos seus servos, aos seus senhores, não sei o que, tal. Ele fala coisas práticas. Ou seja, porque servir, ter compaixão e humildade no contexto humano é uma furada. Todos os políticos, cara, eles, quando estão em campanha, sobem morro, beijam pobre. Já viu isso? Tocam na mão de todo mundo. Não quer, ele quer, vota em mim. Exatamente. Isso não é levar misericórdia. Na igreja, nós não podemos ser políticos. Lembra a igreja do Apocalipse? Uma igreja maravilhosa. Tem contra ti, vocês têm a doutrina de Balaão e da política e tal, isso e aquilo, que já estudamos aqui. Entre nós não é assim. Quem é irmão, você tem que... prova de que líderes e membros da igreja estão fora do Espírito. Porque se o Espírito de Deus te move, você vai ajudar, você vai saber, olha, eu sei que você tem uma necessidade. Você vai ajudar. E às vezes a necessidade da pessoa é palavra. Eu não estou falando de necessidade só dinheiro. Tem muita gente rica que tem necessidade de ouvir uma palavra de Deus, tal, isso aqui. Eu tinha um amigo lá no Brasil, milionário. Ele vendeu a empresa dele para a Nestlé, naquela época, por não sei quantos bilhões. O cara tinha dinheiro.
E ele dava festa na casa dele, ele morava lá no Barra Mares, né? Morava no 24º e no 25º andar. Ele dava festa, chamava diretor de Furnas, diretor do Secaão, diretor da isso e aquilo. E me chamava, eu e a minha mulher, os únicos pobres de dinheiro. Mas ele disse, Júlio, Raquel, eu quero pra mim, tá vendo essa cambada aqui? Na frente de todo mundo. A sala dele era 10 salas maior que essa. Esses caras tudo interesse no meu dinheiro. Aquele ali é um safado, isso aqui. Mas na frente, sabe como é que é? Ele disse, mas vocês são meus amigos, vocês não estão nem aí pro meu dinheiro, para nada disso. Ele me todo dia na semana para jogar tênis com ele no Marina. Marina? No Marapendi. Não. Marina. Aquele ali quando você chega na Barra, vira à direita assim. É Marina. Eu tinha que ir 7 da manhã, só porque ele queria conversar. As pessoas estão querendo alguém que possam falar alguma coisa de Deus. E a mulher dele passou por... A mulher dele era uma... Quando eu conheci ele, ela queria se jogar lá de cima. As pessoas ricas, tem pessoas assim na igreja, que precisam de uma palavra de esperança, de fé. A gente só acha que é de... Olha, no Facebook, você pode mandar, olha, Deus, manda o seu. Jesus hoje, você que está lendo, ele hoje vai te curar emocionalmente, espiritualmente. Fale uma palavra de fé. Não, é mais fácil dizer, olha, hoje... Não vou dizer o que é. O problema é que eu tenho boa memória até para as coisas ruins. Vamos voltar lá, deixa eu ler o texto aqui. Irmão! 6:1. Gálatas 6:1. Isso aqui que eu quero ver alguém dizer amém. Se alguém, Paulo está dizendo para irmãos, certo? Se alguém for surpreendido em alguma falta, troca isso em português bem mais claro. Se você vê um irmão que ele foi surpreendido em alguma coisa, não fala necessidade. Vamos ver, você vai entender porque ele usa um outro verbo aqui e você vai entender um pouco melhor. Vamos ver o verbo, tá chegando lá. Vós que sois espirituais, o que significa hoje, o que é uma pessoa espiritual? Se você for numa denominação, ser espiritual significa não se vestir assim, não raspar aquilo, não fazer isso. Não é isso? Para outro, ser espiritual é amar. Ou então, em cada 10 frases, falar... Ou falar aleluia, ou glória. Mas, se você for no grego, vós que sois espirituais, significa vocês que vivem e andam no Espírito, porque não é todo mundo na igreja que é salvo que anda no Espírito. Então, vocês que andam no Espírito, e a palavra ser espiritual, andar no Espírito, ela implica que a pessoa foi cheia da vida de Deus. Se ela for cheia da vida de Deus, ela vai andar no Espírito. Não é se ela tem poder. Porque hoje na igreja, se alguém é espiritual, é alguém que tem poder. É como fala em língua, fala em língua, ou expulsa demônio. Eu já mostrei parábolas aqui para vocês. Aliás, um dos textos, um dos estudos, deixa ele para lá, presta atenção aqui. Lembra que Jesus falou assim, naquele dia, no dia do tribunal de Cristo, muitos vão chegar para mim e dizer, Senhor, Senhor, em teu nome expeli demônio, em teu nome profetizei, e em teu nome curei. E, veja só, a gente diz, mas eles falaram, mas não eram de Jesus. Não! Eles profetizaram e curaram o nome de Jesus. Ponto. Aí eu vos direi. Aí o que Jesus disse para esses que falaram isso? Nunca vos conheci, vírgula, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade.
A tradução ali não foi muito feliz. A tradução, Jesus disse: eu nunca vi mudança na sua vida. Apartai-vos de mim os que não praticais a lei. Lógico que não é praticar a lei de Moisés, porque ninguém pratica. Então está todo mundo fora do reino. Porque o contexto era, ele está no tribunal e vai dizer, olha, eu não conheço, eu não vi mudança na sua vida. Você não andou debaixo da lei do meu espírito. Você não seguiu o que o meu espírito falou. Ah, sim, Jesus, mas eu expulsei demônio. E daí? Aliás, não foi você que expulsou. Você usou o meu nome e fui eu que tirei o demônio. Ah, eu profetizei. Não foi você que profetizou. Fui eu que te dei a palavra e você foi um mero canal. Mas, quando você transforma a sua vida pelo sofrimento, ou você ajuda o irmão, isso parte de você, não é? Tem que partir. Então, condição para o reino não é ter poder, não é falar em línguas. A igreja que mais falava em línguas até hoje, qual é? Na Bíblia. A igreja de Coríntios era profecia, era língua, era visão, revelação, e era tudo de Deus. Mas Paulo disse, ele escreveu 1 Coríntios 12 e 1 Coríntios 14. Ele fala de todos os dons e ministérios. Mas como ele sabia de Deus, que isso não era o mais importante, no meio ele escreveu 1 Coríntios o quê? Entre 12 e 14. 13. O que diz 1 Coríntios 13? É o que os santos evangélicos sabem. Sobre amor. Ou seja, calma, entre os dois, vamos botar o equilíbrio aqui. Mas só que esse amor também não é o amor humano. Porque o amor humano... Né? Hein? Não é o amor ágape, no caso. Não. É o amor de Deus. Não é a filha. É o amor de Deus que tem que entrar por você para você ajudar o irmão. Você quer ver uma coisa? Às vezes entra um macumbeiro na igreja, a gente tem uma misericórdia tremenda, o diabo está coisa, vai lá e se ajuda. Às vezes um irmão, que já é irmão há muito tempo, entra, está lá na igreja sofrendo, sai, você vai para o restaurante com a família, não tem o que comer. O mínimo você daria uma... Isso. Não, o irmão está sob disciplina. Isso é julga. A gente começa... Gente, o reino de Deus é um estilo de vida hoje na igreja para você poder reinar no milênio. Se alguém for surpreendido em alguma falta, irmãos, vós que andais no Espírito, corrigi-o com espírito de brandura, ou seja, com humildade do Espírito de Deus. E guarda-te para que não sejas também tentado. Agora grifa. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Quem quer ir para o reino? Eu estou doido para ir para o reino milenar. Porque o reino desse mundo é uma farsa. Não existe um sistema nesse mundo que é justo. Nem socialismo, nem capitalismo, nem o neocapitalismo, nem isso e aquilo. Quem entende dessas coisas? Nada, não existe um. Um dia Jesus vai voltar, descer aqui, vai mostrar qual é o reino verdadeiro. O Senhor, ele vai reinar com os vencedores. E ele vai mostrar quem é quem. Então hoje, se você é político, é isso, isso e aquilo, se você não aprender a levar as cargas do seu irmão, qual é o contexto aqui? Levar a carga, corrigir. O irmão foi pego em quê? Em alguma coisa errada. Olha, cuidado, tá vendo aquele irmão é novo na igreja? Vendo aquela irmãzinha lá? Cara, ela rouba o marido de todo mundo. Já fica com o pé atrás. Tá vendo aquele outro? Tá vendo isso? E a gente fica na igreja.
falando, olha, o que é, irmão? Não precisa nem dizer, ela só vai... Ó, entendeu? Paulo diz, quer ir para o reino? Então, antes de você querer saber da última fofoca ou julgar o irmão e chegar e dizer, irmão, com brandura, eu digo, olha, Espírito Santo, vou orar e Deus vai te libertar dessa situação. Ninguém nem precisa saber. Mas, não, o irmão está em disciplina, sai, não pode tomar ceia, não pode fazer isso. Acontecem essas coisas que eu não vou perder tempo. Levai as cargas um dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Conclusão. A nossa aula, não sei se você já viu, eu estou falando sobre como Deus conta o nosso tempo. Não é isso? Porque a parábola, isso tudo começou com a parábola da vinha, não foi? E se você pega a parábola da vinha, ela está em sequência, ela está em sequência. A vinha é o reino. Chamou trabalhadores, quem não é ocioso, tal. Ou seja, diante de Deus, como eu falei nas primeiras aulas, não é pelo fato de você ser cristão há 20, 30, 40 anos, até 50 anos, que significa que todo esse tempo... eu fui salvo em 1969. Tá? Então, de 69 até 2012, eu tenho quanto tempo de crente? 43 anos. Opa! Tem muito tempo de crente. Eu já mostrei na Bíblia que os anos passados Deus não conta. Mostrei pelas gerações da Bíblia. Mas também, todos os anos depois de que eu aceitei Jesus, até o dia da minha vida, nem todos os anos foram contados. Então agora eu vou te dizer o seguinte. Primeira conclusão. Você que já é salvo e crente, o tempo que você gastou tomando a sua cruz, sofrendo por amor a Jesus, esse tempo que parece que não teve nada, o tempo que você sofreu para ajudar um irmão, você acha que é fácil ajudar um irmão? É ou não é verdade? Esse tempo que você sofreu, esse tempo vai ser contado ou não diante de Deus? O que você acha? Com certeza! A contagem do tempo para Deus é diferente. Não, como muito quem diz, eu já sou antigo no Evangelho, 30 anos, sou experiente. Agora vem essa irmãzinha que há 3 anos chega aqui, já está com cargo disso aqui, eu estou há tanto tempo. Que é isso? O que ela pensa que é? Quando você gasta o seu tempo servindo o irmão da igreja, como servo humilde, levando a misericórdia dele no seu coração, aliviando a carga dele e não sendo Senhor sobre ele. Sou pastor aqui, tem que me obedecer. Epa! Está fora, coitado. Quando você faz isso, o seu tempo vai ser contabilizado diante de Deus. Vou te dar uma dica. A partir de hoje, qualquer que seja o seu ministério, seja ajudar, seja dar dinheiro, porque tem pessoas que têm o ministério de dar dinheiro. Quanto mais você fizer, tem outros que ajudam na música, ajudam isso e aquilo, mas se você está fazendo isso para aparecer na igreja, porque ganha dinheiro, isso tudo, já não conta. Tudo isso, esse tempo, faça isso em favor dos líderes, em favor dos membros da igreja. E Deus vai contar o seu tempo. No dia do tribunal de Cristo, que vai ser nas nuvens, não é o trono branco, que Deus vai julgar os ímpios, não. Isso vai ser só no fim do milênio. O tribunal de Cristo é para o julgamento da igreja. Nós, você sabe, alguém já foi num tribunal aqui? Já enfrentou? Mas não é só tribunal de voz, não. Mas é um tribunal de tu está sendo acusado e tal, tu chega, dá um medão, não dá? Eu já assisti Law and Order. Hein? Eu já assisti Law and Order. Eu fui numa queda. Terrível, eu fui. Cara, terrível.
Agora você imagina no tribunal de Cristo assim, porque quando Jesus voltar, ele não vai reinar logo, não. Vai ter um tribunal. A ocasião de começar o julgamento vai ser pela casa de Deus. Eu acho que nesse tribunal, não está na Bíblia, vai ficar de um lado pastores e líderes. Eu acho. E do outro o povo de Deus, todos salvos. As obras serão pesadas. Já falei isso aqui, dissequei anos. A obra de cada um vai ser pesada. Não as coisas que foram feitas como dons, mas como resultado da mudança e transformação de vida. Quem serviu. Ou seja, isso que eu estou explicando. Naquela hora, aí sim, um vai para a hiena e o outro vai para lá. Deixa eu continuar. Sobre o fato da gente... que horas são? Ainda dá tempo. Fazer o bem aos irmãos, fazer o bem aos líderes da igreja. Que a gente pensa, não, o pastor, o líder, o cara tem tudo. E às vezes, aqueles que se servem a si mesmo têm de tudo. Tem dinheiro, tem tal, tem isso e aquilo. Mas não são todos os líderes que têm tudo. Não é verdade? Eu conheço pastores que às vezes não têm o que comer. Que tem uma roupa isso. É porque a gente só... Não. Vamos naquela igreja. O cara parece um executivo. Não. Até a forma de escolher as coisas, a gente faz tudo na carne. Mas Deus tem que falar, não, fica aqui, faz isso aqui. Eu posso te dizer de estatística, pelo menos na época que eu... De 1000 igrejas no Brasil, você podia pegar 20 cujo pastor tinha carro, tinha comida, tinha boas roupas, podia jantar fora, podia viajar e podia ter tudo. Só que de 1020 sobram o quê? 920. Eu estou dando uma estatística. 900 e quanto? 980 tá mal então o negócio. E o resto? Você sabe que a maioria dos pastores no Brasil... Agora você vai dizer, não, mas agora tá todo mundo, o outro tem com a Rolex e tal, isso aqui. Mas você pega no meio, é tudo proporcional. Na minha época, eu tinha amigos pastores na favela. Eu tinha um pastor lá na Rocinha, lá em cima, em frente à boca de fumo. Para entrar lá, tinha que pedir permissão. Ou então dizer que você vou na igreja pastor de muro. Aí você tinha paz. O cara às vezes não tinha o que comer. E ele pegava a roupa e levava para as crianças do Nordeste. Ninguém sabe o que acontecia na igreja dele. Mas a pessoa quando entrava lá e não era de Deus, já nem passava na porta, já caía endemoniada. E tinha irmãos, eu tinha uma irmã. Eu estou falando isso porque eu sofri muito dessas coisas. Eu disse, meu Deus, alguma coisa está errada. E o cara que não tem nem o que comer? Eu tinha uma igreja em Ipanema, na praça Nossa Senhora da Paz. Lembra? No centro de Ipanema. Deus nos deu milagrosamente, em frente ali à igreja católica, tinha Fiorucci, tinha um Banco do Brasil. Eu aluguei um lugar enorme lá. Nem a Universal na época tinha, era do outro lado. As pessoas chegavam lá, pobres, ricos e o que for, e tinha pastores, irmãos, que queriam alugar o espaço que eu fazia uma vez na semana e tal. E Deus nos deu aquilo de uma maneira milagrosa. Então, teve um irmão que veio do outro estado e falou, pastor, não sei o quê, não pode me alugar aqui um dia que não usa. Eu falei, não vou alugar, pode usar. Mas o irmão não vai me cobrar? Eu falei, você não tem onde cair morto? Eu vou te cobrar alguma coisa, você é meu irmão. E pegou e foi. Depois alguém usou um dia. Alguém chegou e falou, olha, tem uma irmã. Pastor, umas irmãs chegaram, tem uma irmã Nedina. Alguém já ouviu falar da irmã Nedina? Não. Sério. Essas irmãs a gente nunca ouviu falar, né? Mas você já ouviu falar de uma... Isso é de 2 anos atrás, né?
Quando eu tô contando lá. Aqui ninguém nem precisa. 20 e tantos anos. Já tem, Ela morava em Austin. Alguém sabe pelo menos onde é Austin? Austin. Não, não é Austin, Texas, não. Ela na República Democrática do Japão. De Ipanema a Austin, sei lá, eu tô falando Austin. República Democrática do É Japão. depois aonde o Judas perdeu, lá longe. 2 horas dali. Baixada Fluminense. Ela dava reunião, ela vinha na casa de uma pessoa na Tijuca, aí eu nunca vi isso, mas o pastor proibiu dela continuar a dar reunião. Era uma senhora de 70 anos, tem que falar agora, afrodescendente. Não é assim que tem que falar? Corretíssimo. Então eu estou dentro da lei. Ela era analfabeta, ela não sabia ler. Mas era uma mulher de Deus. Um dia ela foi lá na minha reunião, eu falei. Ela foi lá. Eu falei, adorei ela. Falei, olha, minha irmã. Aí as irmãzinhas que andavam atrás dela falavam, não tem onde fazer reunião, porque o pastor da igreja não quer mais. Vestia que nem a Fabiana também, né? Vestia. A Assembleana, olha, lá embaixo, coque. Mas era uma mulher de Deus. Eu sempre vivi na Zona Sul. Eu nunca tive, graças a Deus, eu nunca tive problema com isso. Eu falei, não, irmã Nedina. Eu falei, a partir da terça-feira que vem. Hein? Eu acho que eu conheço esse nome. Pois é. Eu falei, pode usar aqui o espaço, os irmãos pegam a chave. O pastor não vai cobrar. Pegava a Bíblia, fingia que estava lendo? Meus filhos lembram. Ela pegava a Bíblia. Ela dormiu, cara. Ela dormiu na minha casa, porque ela tinha que ir para Austin no dia seguinte. Sala, né? E eu falei, meu Deus, dormia no quarto dos meus filhos. Eu acho que eu já tinha um galado. Eu não sei, eu não estou dizendo que eu sou certinho, mas eu falei, não, vem. E toda terça-feira ela vinha. E quando um dia ela falou, pastor, vocês têm que um dia lá visitar o nosso trabalho em Austin. Eu falei, pois é, imagina, eu saí de Ipanema para Austin. Eu peguei a minha igreja inteira, nós tínhamos quase 80, 100 pessoas. Mulheres ricas, tinha advogada, juiz. Nós fomos lá e falei, vamos fazer uma galinhada lá. Porque eu sabia que ela não tinha. Quem faz galinhada? Não, é uma irmã do Facebook que deu uma receita de galinhada. Eu até me lembrei dela. Foi alguém que falou de galinhada. Olha só, esse Facebook me lembra até de galinhada. Ó, sabe o que ela fazia? Porque ela ia nesses lugares, as pessoas davam oferta para ela pegava o dinheiro. Lá ela montou uma creche que tinha quase 100 crianças. Só que as crianças eram filhas de prostitutas que saíam para fazer o trabalho, cheia de filhos, sabe lá de quem? Porque era marido, elas não tinham, então pegava. E ela tomava conta das crianças. Cara, eu me lembrei, Flávia tem compaixão. Eu falei, Jesus. Eu ficava olhando o ministério, o cara chegou no carro novo. Eu ficava comparando, eu falei, meu Deus, tem alguma coisa errada. E nós fomos lá, levamos. Foi a Lucinha que nos fez o contato. A Lucinha, aquela irmã. Ela não chegou. Ela esteve com a gente, esteve na casa da Ju. Vamos lá na irmã Nedina, vamos levar comida, vamos levar dinheiro, vamos levar uma televisão. Eles estavam precisando de uma televisão para as crianças, dormiam no chão. Nós fomos lá, conclusão, fomos lá. Cara, andava até de terra de chão. Tinha carro de boi, essas coisas. No Rio de Janeiro. Fomos lá e falei, meu Deus, a gente chorou o tempo inteiro. Porque tanta coisa que nós temos, e ela é irmã da igreja, uma ministra de Deus. Ela contou um dia na igreja, na nossa reunião, foi 4 horas de reunião, no meio daquela mulherada rica, ela contou a experiência que ela morreu, e ressuscitou. Ela mostra com textos do jornal. E ela não sabia ler, ela pegava a Bíblia de qualquer jeito e decorava um versículo. O Senhor é isso, isso e aquilo. Eu estava do lado uma vez, a Bíblia estava de cabeça para baixo. Coitadinha, ela, para dizer que estava lendo a Bíblia, estava de cabeça para baixo. Eu sei que eu preciso de óculos. Ela fechou e falava.
Sacava a Bíblia direto. Mas o Espírito Santo colocava isso no espírito dela. Ela não via. Passou um ano, sei lá quanto tempo, vai lá e faz, encheu. Eu vi aquelas senhoras, juíza, a mãe fulano, a Carmen Lúcia, lembra a Carmen Lúcia? Cheio de coisa, olha, reclamava da vida, tinha aposentadoria, tinha isso, aquilo, vivia do Banco do Brasil. Eu falei, meu Deus. Quando ela foi lá, todas as mulheres caíram no chão. Quando ela contou a experiência dela, o sofrimento, tomando conta, filho. Levai as cargas um do outro. Por isso você diz, você está na igreja, ó fulano, fulano e tal, tudo bem, mas hoje é bonito. Né? Nada disso prova nada, só prova sim, como nós somos carnais. Como nós somos cheios de vaidade. Eu não estou falando mal de ninguém, não. Você pode ter o que você quiser. Mas não se esqueça que na tua igreja local tem mais 99%, não tem nenhuma palavra. Digo, ô meu irmão, ó, fala nada pra minha mulher, toma aqui R$20. Isso não é nada. Vai comer, eu não conta pra minha mulher, não. Isso aqui era um presente que eu ia dar pra ela, mas vou dar pro irmão. E olha, irmão, escrevi aqui um texto pro irmão. Você tem que escrever porque os pobres não têm e-mail. Ele não sabe nem que e-mail, tablet. Que isso? E a gente não. Tem irmãos que tem 4, 5 tablets. Eu não tenho tablet. Nem eu. Então tu tá no Gente, olha, eu falo isso. Às vezes Deus nos permite passar por situações para a gente ver qual é a realidade da vida. Eu no Brasil tinha carro, eu tinha tudo. Aqui, se eu disser para você o que eu fiz, e eu dou graças a Deus por isso. Eu te digo, eu acho que de todos os pastores que eu conheço, nenhum ia fazer o que eu fiz. E que eu faço. Duvido. Agora, não sabe o que? Nos trabalhos que eu tive aqui, eu não estou batendo no peito nada, não. Eu estou dando exemplos. Eu nem ia falar nada disso. No meio de gente pobre, no meio de gente rica, Deus me usou para fazer coisas que, se eu te contar, você não acredita. Eu já contei aqui algumas coisas. Você não acredita. Deus, às vezes, tem que nos colocar em situações bem baixas para você alcançar. E, olha, gente, eu quero dar aula. Vamos lá. Peraí. Cacilda. Caramba, olha. Vai embora. Peraí, vamos lá. Deixa eu tomar água aqui. Eu quero contar uma experiência, por isso que eu botei um texto aqui que eu já tinha colocado, e colocar uma experiência que eu tive essa semana passada. Você falou que ia contar um treco aí, que já tinha acontecido. Pois é, mas eu ainda não. Espera, não. Hoje, essa segunda, Eu tenho tantos testemunhos para contar aqui, eu vou deixar isso para um pouquinho mais adiante. Olha só. Fazer o bem, cuidar dos irmãos, cuidar. Você sabe, na Bíblia, tem certos textos que a gente usa, aliás, a maioria dos textos a gente usa fora do contexto errado. Você já viu aquele texto que diz assim? Aquele que semeia. Hein? Semeia, também separar. Como é que é? Aquilo que o homem semear, isso ele também vai colher, não é isso? Geralmente você ouve isso em que contexto? Opa, dá o dízimo, você vai colher. Ou seja, eu não preciso... Não é isso? Pois eu vou ler esse texto e eu vou te dizer qual é o contexto dele. Por isso que eu digo, tem muita gente semeando com olho grande para colher e não está colhendo nada. Ainda colhe o pastor, Deus não fez isso aqui. Sabe por quê? Porque a maneira de Deus fazer é muito mais. Você quer o contexto para colher?
muito mais e receber muito mais? Eu estou cansado quando o pastor sobe no púlpito e diz Malaquias, eu já na hora. Eu falei, caraca, malandro, não tem outra? É o mantra. É mantra evangélico, sei lá, isso ele está dizendo. Sai. Hein? Eu vou ler. Gálatas 6, de 6 a 10. Olha só. Mas aquele que está sendo instruído, eu vou ler o texto inteiro? Não, peraí. Dá para ler inteiro e depois vamos ler como é que se dá com entendimento. O que você entende desse texto? Aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas, aquele que o instruiu. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Tá? Depois. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos e, se não, desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Amém? Agora me resume o texto todo. No texto inteiro, aquilo que o homem semear, ele vai ceifar. Traga! Hoje é o dia da ceia. Traga uma oferta. Não é assim? Hein? O que ele fizer aqui, ele vai recolher no reino. De bom ou de ruim. Mas, espera aí, ó, ninguém diz, não traga nenhum dinheiro. Não semeie nada. Ele transforma a coisa em... Se você não semear nada, você não vai ter nada. Então o cara diz, opa, então traga. E vai, e o cara... Então tem que fazer. O cara é impingido a fazer. Agora, não é isso que o texto está falando. Você quer ficar surpreso? Servir também. Quiser. Servir. Olha, sirva a Deus com uma oferta especial. Não é assim? Gente, eu tenho quase... Vou fazer 60 anos. Eu gastei 40 na igreja. Então eu já vi de tudo. Ninguém precisa me dizer nada. Vou fazer 60 em abril. Não pareço. Pareço... Caraca. 40, não pareço. Cantar uma festa, hein? Lá em Teresópolis. Lá em Teresópolis, hein? Aqui a Abril já tá. 22 de abril. Dia do descobrimento do Brasil, dia de... Bom, deixa eu falar. Eu sempre faço uma piada. Vamos lá. Você quer saber o que o texto está falando de semear? Você quer saber? Tem nada a ver com dinheiro. Olha só. Paulo diz, aquele que está sendo instruído na palavra, ou seja, você está recebendo instrução da palavra de Deus? Não é instrução, estudo. Você está estudando? Alguém está instruindo das coisas de Deus? Olha o contexto. Que 2 semanas? Ah, tá. 2 segunda-feira. Olha só. Se você está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. O que isso significa? Se você está sendo instruído na palavra, está sendo abençoado com a palavra, participa com alguma coisa boa que você tem para aquela pessoa que está te instruindo aonde? Na palavra. Fique no... O texto inteiro fala sobre isso. Faça um estrogonofe, né? Pastor. Obrigado. Já. Gente, você pensa que não? Você pensa que não? Camarão. Qualquer coisa boa, pode ser até dinheiro. Você vai dizer, mas por quê? Não, os pastores já são ricos. Eu vou te dizer uma coisa. Você quer saber qual é a classe de pastor mais pobre? De verdade, diante de Deus. Aquele que estuda e prepara a palavra, que não tem nem tempo de ganhar dinheiro.
Mas se você é um evangelista, cheio de marketing, tudo, som, música, entra, todo mundo vem. Ele tem carro do ano, a mulher tem carro do ano, o filho. Eu tô mostrando as coisas, eu não tô julgando ninguém, eu tô mostrando. Eu tenho o carro mais velho da Flórida. Eu vou dizer, eu tenho orgulho do meu carro. Isso é muito bom. Ele faz barulho até. Olha, foi um carro que eu ganhei. Me recusa a entrar nesse carro. A minha mulher se recusa. Tá prestando ir pra Austin, Raquel. Vai na excursão pra Austin. Gente, olha, é porque a gente julga. Não, beleza, aquilo. É o carro que nunca deu Nunca problema. julgo. Eu ganhei do irmão esse carro. Do Dudu. Era um carro dele e foi um presente de Deus numa situação. Posso tirar meu casaco? Eu tô em casa aqui, quem manda sou eu. Mano, pode não, tem que estar. É o fogo do espírito. Esse botão aí de couro aí. Eu gosto de botãozinho. Dia. Isso é um negócio verdade. Deixa eu falar. 1.800 de... Um dia, eu não tinha Usou carro. muito aquela coisa de pastor. Bacalhau, Ó, um dia eu não tinha carro, eu tinha que trabalhar. Falei, não, eu vou voltar pro Brasil, vou economizar dinheiro, eu vou juntar minhas coisas, em vez de ficar pagando carro. Eu tinha um carro, uma van, minha mulher tinha uma van, tal. Eu falei, não preciso de dois, vamos ficar com um. Só que eu tinha que trabalhar fora do horário dela, eu tinha que ir no trabalho. Bruno, me leva hoje, Juliana, me leva. Horrível. Aí olha o que Deus faz. As coisas ruins, Deus transforma em coisas boas. Você quer ver? Eu falei, não vou gastar um dinheiro em carro. Bad rates. Aliás, deixa eu fazer uma coisa. Essa aula é boa que a gente dá 1000 voltas, mas a gente aprende coisas. Eu hoje abri a internet. Ele está falando do Bear Grylls. Nós fomos numa igreja ontem que foi o testemunho de uma surfista americana que o tubarão veio comer o braço dela. E foi terrível, imagina uma situação. Mas através daquilo ela continuou surfando, um testemunho maravilhoso. E no final, o que ela diz? Que diante de uma situação, imagina, horrível da vida, você pode daquilo transformar e Deus fazer uma coisa maravilhosa. Fizeram um filme de Hollywood, ela está testemunhando para o mundo inteiro, fizeram um filme, ela está ganhando dinheiro, porque ela viu, não, Deus aproveita, e falou de Deus. Eu falei, que maravilha. Hoje eu abro a internet, qual a primeira? Diz lá, surfista da South Africa, da África do Sul, lutou com um tubarão. Eu falei, pomba, acabei de ver o testemunho. Aí eu fui ler, eu falei, essa eu leio. Um moleque de 23 anos, afrodescendente. O cara lutou com um tubarão comeu o braço dele. Eu falei, pomba, igual a menina de ontem. Continua lendo, o tubarão comeu a coisa dele. A 1,5 metro da praia, profundidade de 1,5 metro, isso aqui. O garoto surfando. Veio um tubarão, tubarão, bode, sei lá o nome, é o que come. Touro. Bode, touro, é mesmo. É maçom esse tubarão. Tubarão maçom. Você lembra, né? O cara foi lá e comeu o estômago, o moleque morreu. Eu falei, que diferença da outra. Deus transforma as coisas ruins quando você tem a reação certa em coisas boas. Mas voltando à vaca fria, né? Eu estava falando do carro, né? Isso. Não tinha carro. Um dia, o Dudu e Carol, que estavam para ir para Nova Zelândia, ele me prestou o carrinho dele. Eu peguei o carrinho, fui levar não sei quem e parei no sinal da Line. Eles queriam vender o carro por $1.500. Eu estou lá sentado, de repente, pum! Eu falei, caraca, peguei um carro emprestado, me vem um truck e me amassa por trás. Eu falei, estou ferrado, tem que pagar isso aí.
Na mesma hora eu olho, sem brincadeira, o para-choque de trás. Eu falei, mas como não aconteceu nada? Ele deu, do para-choque, deu um risco assim. E a mulher saiu de lá, ela devia ter câncer, era uma senhora, cheia de sangue. Eu falei, meu Deus, já não posso ver sangue. Vou ter que chamar a polícia para resolver isso. A mulher fedia cigarro, ela é uma white trash. Favelada naquela, eu falei, ferrou, essa mulher não tem seguro, bateu por trás, ela na hora, sorry, estou vindo do médico, tirando aquele sangue. Eu falei, yes. Um cheiro de cigarro. Eu falei pra ela, disse, olha, I'm sorry, eu tô nervosa, pega aqui meu seguro e tal, eles vão pagar tudo. Não quer que chame a polícia? Não. Peguei e fui embora. Eu falei, Dudu, Carol, aconteceu isso no carro. Ele olhou, mas o que houve? Não houve nada no carro. Eu falei, realmente não houve, mas tá aqui o seguro dela. Dei pra Carol, e ligaram pra lá. Na hora, o seguro falou, passa aqui, na mesma semana, passa aqui e você vai receber para comprar um para-choque novo. Deu 1.400 e poucos dólares. Receberam um cheque. Aí a Carol, Dudu me liga falando assim, nós íamos vender o carro até por 1.200, 1.300. Faz o seguinte, fica com o carro, que nós já ganhamos 1.400 dólares e já estou com dinheiro, você fica com o carro. Eu falei, o quê? Cara, eu nunca gostei tanto do carro na minha vida, ele saiu de graça. 2 anos vai fazer, porque é no dia da placa do meu, o tag, né? De ano em ano, dia 22 de abril, faz 2 anos. Eu só boto gasolina no carro. E mal troco óleo. O carro funciona. Está com 300 e poucas mil quilômetros, ou 170 milhas. É uma bênção. Foi o mal que Deus transformou em bem. Então veja, aquele que está sendo instruído na palavra, participe de coisas boas para aquele que o instruiu na palavra. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, também ceifará. Ou seja, porque o que semeia para a sua própria carne, ou seja, o que a pessoa que só semeia para si mesmo e não para aquele que o instrui na palavra, não é esse o contexto? Vamos ficar dentro do contexto? O que vai acontecer? O que ela semeia e não semeia participando das coisas boas, como diz lá, ele vai colher o quê? Corrupção. Ou seja, tudo que você recebe, se você não ajuda o povo de Deus ou um líder que te instrui na palavra, que aqui não diz para ajudar o evangelista e tal, isso, aquilo. Porque o evangelista, ele tem uma mensagem básica, prega Jesus como Salvador, e não precisa de muita coisa. Mas quem instrui na palavra, que gasta hora e tempo, esse é o mistério de Deus. Ajuda. Ajuda, porque não tem como. Olha o que Deus vai dizer. Eu estou mostrando isso porque eu queria que alguém pregasse isso. Você vai dizer, o cara está pregando isso porque ele instrui na palavra e gasta tempo, isso aqui ele está querendo dinheiro. Eu não estou querendo nada. Eu estou pregando o que a palavra diz. E vou te mostrar porque esse texto aconteceu essa semana. Eu vou terminar já. Vai colher corrupção, ou seja, tudo que você semear vai se corromper. Se você gasta com você mesmo, você vai acabar perdendo. Mas o que semeia para o Espírito, ou seja, se você semeia coisas boas para aquele que te instrui na palavra, com uma palavra do Espírito, você está semeando não para o que te instrui na palavra, mas você está semeando para o Espírito. E do Espírito você vai colher, sabe o quê? Vida eterna. A palavra vai colher vida. Toda vez que você lê na Bíblia, vida, ela refere-se à vida eterna. Não está dizendo que você vai ganhar a vida eterna. Porque ninguém faz alguma coisa para ganhar a vida eterna. É para ganhar mais da vida de Deus. Por quê? Se você semeia coisas boas para quem te instrui na palavra,
mais aquela pessoa vai poder te instruir mais e você vai receber da parte de Deus mais da vida dele através daquela pessoa. Porque você pode entrar em muitos lugares e ouvir isso e aquilo e não ser, e não crescer em vida. Os escândalos que existem hoje nas igrejas, tanto por parte de líderes como de pessoas, não é por falta de poder. Não é por falta de expulsar demônio nem de curar. Mas é por falta de ter um crescimento e uma maturidade na vida dele diante de Deus. Crescimento e maturidade que tem que fazer com que ele não exerça autoridade e pressão sobre os meus, mas com humildade ele vai ajudar um por um dentro da esfera de ação do ministério dele. Por isso que Deus, quem faz isso, vai receber de Deus, não é só mais dinheiro, mais de vida. Olha, eu posso te dizer, eu conheço pastores que eu fui descobrir que eu precisava da vida de Deus de coisa de 5 anos para cá. Porque eu já expulsei muito demônio. Já muitas pessoas... Eu já vi uma louca esquizofrênica de carteirinha ser curada. Porque eu orei por ela e ela foi curada. Mas isso não significa que quem manifesta esses sinais e prodígios, obrigatoriamente ele é cheio da vida de Deus. Não. O que você demonstra, se você é cheio da vida de Deus, nas suas ações e principalmente nas suas reações. Do Espírito colherá a vida eterna, ou seja, da parte do Espírito Santo de Deus, aquela pessoa que ajuda a quem é instruído na palavra, vai receber mais dessa vida, tanto na era da igreja como na era do reino. É isso que o texto diz. Por isso que Paulo diz, não nos cansemos de fazer o bem. Dentro do contexto, o que significa fazer o bem aqui? Semear coisas boas para aquele que te instrui na palavra, porque a seu tempo ceifaremos. Por isso, olha a conclusão. Enquanto tivermos oportunidade, fazemos o bem a todos. Mas principalmente aos da família da fé. Nós fazemos o bem para tanta gente que nem de Deus é. Mas quando se fala na família da fé... Faça o bem, semeia para quem te instrui na palavra e também para os irmãos da igreja. E o segundo e último texto que tem na Bíblia, não existe mais nenhum texto que fala sobre isso. 1 Timóteo capítulo 5, versículos 17 e 18, e eu vou terminar com esse. Paulo diz, devem ser considerados merecedores de dobrados honorários. O que significa dobrados honorários? Ninguém sabe o que é honorário? Salário em dobro. Paulo está dizendo, você crê que as cartas de Paulo foram inspiradas por Deus? Ele diz, tem que ganhar em dobro, salário em dobro. Os presbíteros ou líderes, seja pastor, bispo. A palavra bispo ou pastor é um líder. Onde está isso? Não estou inventando não, hein? 1 Timóteo 5, 17 a 18. Você não vai encontrar nenhum outro texto na Bíblia que diz que quem ensina a palavra tem que receber salário duplo. E Paulo sabia por quê. Peraí. Os presbíteros que presidem bem. Olha, Paulo está dizendo, não dê o seu dinheiro para qualquer líder. Se ele não está presidindo bem a palavra, não dê, não caia no engano de Malaquias, não caia. Eu estou falando isso na autoridade da Bíblia. Se alguém vem me provar que isso aqui não é isso. Não dê. Os que presidem bem com especialidade. Leia aí para dizer que eu não estou vendo. Os que se afadigam na palavra e no ensino. Você sabe que para você aprender as coisas verdadeiras de Deus, você tem que se afatigar
na palavra. É ou não é verdade? Quando eu fui descobrir há pouco tempo que o redil, o ladrão, vem roubar, matar e destruir, não é o diabo, não tem nada a ver com o diabo. Mas tem a ver com a lei. Para isso você tem que andar na Bíblia. Eu estou falando isso porque eu já preguei mensagem assim de última hora. O que eu vou falar hoje? Nas coxas. Mas, para você entender os mistérios de Deus, a economia de Deus, você gasta tempo. Uma aula dessa eu gasto 20, 30 horas para fazer uma aula. Não é pegar a chave bíblica com isso aqui, não. Você tem que pegar a economia de Deus. Especialmente os que se afadigam na palavra e no ensino. Pois a Escritura declara, não amordace a boca do boi enquanto está pisando o trigo. O trabalhador é digno do seu salário. Não tem dúvida alguma de que quem lidera na igreja, todo mundo na igreja que é líder, é digno de um trabalho, não é verdade? Mas, de um salário, desculpe. Mas Paulo diz que quem ensina a palavra tem que ganhar em dobro. E hoje quem ganha salário em dobro é o que manipula mais poder, isso e aquilo. Eu já vi tantas mensagens de outras pessoas e tem certas igrejas, certos lugares e certas coisas na internet que eu não passo de 5, 10, 15 minutos. Sabe por quê? Porque o camarada, o líder, fala tantas coisas e ele nem prega a palavra. E quando ele usa um texto da palavra, ele usa até fora isso aqui. Eu falei, meu Deus, eu tenho pena da igreja. Então eu vou contar por que eu usei isso. Essa semana que passou, uma pessoa que ouve pela internet, nunca esteve aqui. Ela pegou o site porque alguém pegou, enfim, aquelas coisas. Aí ela começou a ouvir a palavra profética e disse, me mandou, não sei como, me mandou um e-mail dizendo, olha aí, não sei o que e tal. Eu peguei, falei, olha, para encurtar, ela pegou, eu disse, olha, ela pegou no Facebook de alguém. Aí ela falou assim, eram duas pessoas. Eu queria ouvir mais disso, qual é, da onde está. Eu falei, olha, entra no Ustream e vê o ano inteiro, que vem desde 2010. Aí a pessoa foi lá e ela depois falou assim, nossa, eu estou ouvindo de não sei o que, de janeiro de 2010, tipo um ano e pouco atrás. Aí ela começou a ouvir as aulas, né? Porque isso, a aula de hoje é consequência de lá. Bem. E a pessoa disse, pastora, nós estamos maravilhados e não sei o quê. E me mandaram uns text messages falando algumas coisas e tal. E continuou, disse. Aí uma semana depois me ligaram, eu já ouvi 15 mensagens. Eu falei, e olha, cada aula que eu dou dura 2 horas. Não é fácil. Se eu gasto 30 para preparar a aula, você tem que pelo menos ouvir em 2. Ninguém disse amém, tá bom. Amém. Tá o seu. Aí a pessoa falou assim, pastor, eu tenho que fazer alguma coisa. E ela pegou, orou a Deus e Deus deu esse texto. Eu nunca vi ninguém me dar um texto. Eu falei, meu, ordem de Deus, Gálatas 6, tal. E ela pegou, me mandou o dinheiro. E foi engraçado que eu tinha ido na igreja do pastor Miguel e chegou na hora da oferta e eu tinha $20 na minha carteira. $20. Vou terminar com esse testemunho. Eu peguei e falei, pai, os 20. Eu fiquei com nada. E voltei. Eu não tenho a menor coisa de dizer isso. Eu não tenho cartão de crédito, eu não tenho nada. O que tem hoje entra. O que não tem, acabou. Aí eu peguei e dei e falei, tudo bem. Aí eu cheguei, né, em casa, a pessoa pegou e tinha me mandado $100. Eu falei, eu peguei e me conectei com a pessoa e falei, não precisava fazer isso. Eu disse, não, foi ordem de Deus. Eu estou sendo instruída na palavra. Eu já estou na igreja há tanto tempo e
e nunca ouvi essas coisas e tal. Eu tenho que fazer alguma coisa, eu não posso deixar ele fazer. Eu falei, tudo bem. Aí a pessoa mandou. 2 dias depois, ela me ligou de novo. Ela disse, me ligou e falou assim, mandou um e-mail. Tem uma coisa para contar que estou pulando de alegria, não sei o que. Eu peguei o e-mail e falei, agora eu não posso. Tenho que preparar. E depois fui e disse, o que é? Aí eu liguei para a pessoa. Ela disse, pastor, deixa eu lhe contar uma coisa. Lembra quando aconteceu isso? Que eu abençoei, irmão? A minha mãe ligou no dia seguinte do Brasil e falou, minha filha, ela disse, olha, minha mãe mora no interior lá, sei lá da onde, não tem posses, não tem nada. E ela me ligou e disse, minha filha, aconteceu um milagre, eu vou te mandar um dinheiro. Ela nem perguntou quanto, que ela sabia que a mãe, coitada, devia, estava precisando mais. Ela, tá bom, vou mandar pela Western Union e tal. Aí pegou, ela me contando isso. Na mesma hora, ela ligou para dizer, você precisa de um código, não sabia, você precisa de um código para poder ir aqui no banco, pegar o Western Union do Brasil, para poder receber o dinheiro. Está aqui o código. Aí a mãe falou, minha filha, você não quer saber quanto é? Eu falei, não, mãe, não. Ela queria, né? Mulher curiosa, mas ela não quis dizer, não, é realidade. Aí ela pegou, quando ela foi receber, a mãe tinha mandado $1.000. Que devia ser muito dinheiro. Aí ela disse, pastor, eu não estava, quando eu semeei isso, foi por uma gratidão pela palavra que eu tenho ouvido. Eu não estou esperando nada de Deus, mas Deus me deu 2 dias depois $1.000. Aí ela falou, olha, eu vou continuar semeando. O meu dízimo eu dou na igreja. Mas eu quero fazer a segunda semente. Eu quase dizendo, não faça isso. E ela pegou a minha segunda semente e foi ainda essa semana que, gente, eu vivo a cada dia. Se Deus me dá, me dá. Se Ele não me dá, eu aprendi a agradecer a Deus. Antes eu ficava, pomba. E ela disse, eu tenho que dar outra semente. Só que essa segunda semente foi de $200. Então veja, eu quero dizer, essa pessoa está me ouvindo pela internet, porque ela não está aqui. Eu quero dizer que Deus vai dar, além do dinheiro, ela vai receber mais da vida de Deus, e isso não tem preço. Paga Malaquias 3:10, é verdade, traz o dízimo e Deus vai abrir janela do céu. Mas, dentro desse contexto, você vai receber mais da instrução da palavra e o que o Espírito Santo vai revelar a ela e ao coração dela e das pessoas que fazem, faça isso na sua igreja. Se tem alguém que te instrui na palavra, ajuda. Chama para... Olha, eu estou aberto. Me chama para almoçar. Eu fui na casa da Ivana, comi a feijoada. Feijoada não, comi estrogonofe. Eu disse, eu sou pastor, não olha para mim, eu sou mal educado quando estou com fome. Eu comi 3 pratos. Feijoada é outro dia, né? Feijoada é outro dia, lógico. Se não fosse eu não ia tô bacalhau, aviso isso. E olha, ela ia fazer bacalhau. Aí o filho falou, não bacalhau, porque bacalhau, seu cheiro, eu desmaio. Eu detesto peixe. Fizeram Gente, para mim, foi comunhão, foi alegria, comi bem e não tive que pagar. Você tá rindo, você come... Mas eu não estou chorando, eu sou rico, sou uma das pessoas mais ricas. Sabe por quê? Porque eu me contento com o que eu tenho. Se Deus, eu já tive muito. Eu já tive irmãos lá no Rio que chegou para mim uma vez, estava comendo pizza, eu sempre falo isso. Comendo pizza, querendo montar a igreja de Ipanema, que estava um caos. Um irmão chegou e me deu 7 cheques, dizendo, põe esse numa semana. Eu somei tudo, botei em dólar. Eu estava comendo, e que eu detesto pizza. Mas às vezes... Pizza para você é o... Pizza para mim é o fim. Eu comendo pizza. E ele entrou lá de terno e gravado e falou, pastor... Estava cuidando de ovelha. Hein? Estava cuidando de ovelha? Em outras palavras. Olha, é o mesmo grupo. Eu sempre tive igreja pequena, porque para você cuidar de alguém tem que ser com gente pequena.
Igreja, tomara que as igrejas grandes tenham 500 grupos pequenos. Porque fala, ô irmão, aleluia, Pai do Senhor, abençoado, abençoado. Pô, isso é uma frase. Mas vem cá. Vem jantar lá em casa. Vem isso, pega uma roupa. Eu já mandei uma roupa para um irmão lá. O pastor tinha sonhado. A roupa que eu mandei, um pastor pobre, foi para o interior de... Eu mandei uma roupa, um terno de $3.000. Que um cliente me deu, não dava em mim. Eu falei, Jairo, leva lá para fulano. Não. Ele me ligou de Curitiba. Olha, eu posso dar para um... Vai chegar quem for. O pastor tinha orado, eu botei cinto, camisa e o terno de $3.000. O pastor disse, eu tinha sonhado com uma camisa azul, um cinto e um terno igual a esse. Foi um pobrezinho que não tinha nada, com um terno que deve estar lá, um Chique da Silva. Nós temos que estar sensível ao Espírito Santo e dar a quem... Ou seja, você quer mais da vida de Deus, prova na sua vida. E peça ao Espírito Santo para ele me falar. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês, eu não estou pregando, eu nem falo sobre oferta aqui. Tem dia, raramente, as necessidades, eu estou para voltar para o Brasil. As pessoas me falam, você ainda não voltou? Como é que eu vou voltar? Eu ainda não tenho dinheiro para levar o meu container. Eu ainda tenho que terminar aqui as coisas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Abençoe o seu líder, as pessoas que te abençoam, seja com uma palavra, seja com um convite para comer, seja com um dinheirinho, seja com o que for. Deus vai te dizer. Porque você fazendo isso, além de você ser recompensado em dinheiro, você vai ser cheio da vida de Deus. Pai, em nome de Jesus, que cada um aqui entenda pelo teu Espírito Santo qual o motivo verdadeiro dessa palavra. Porque o que está em jogo é o teu reino. E não o que nós podemos fazer uns pelos outros aqui nesse mundo. Mas, ó Pai, que o teu Espírito Santo possa decodificar tudo que foi falado aqui. E eu tenho certeza, ó Deus, que as pessoas que estão também nos ouvindo pela internet serão tremendamente abençoadas. Porque, para mim, a bênção maior é a bênção espiritual. Essa que vem das regiões celestiais. Essa que vem do teu trono. Obrigado, ó Deus, porque tu és um Deus fiel. E o Senhor realmente faz abundantemente mais do que tudo quanto nós pedimos ou pensamos. Senhor, dá-nos sabedoria e humildade no coração para aprendermos a viver contente em toda e qualquer situação. Ó Deus, dá-nos o espírito de servo com humildade para levar a miséria do coração, principalmente dos irmãos. Ó Deus, que cada um seja dirigido pelo teu Espírito Santo para praticar estas verdades que nós falamos hoje. Aqui, pela internet, em vários lugares, na igreja local onde cada um se congrega, que, ó Deus, o teu Espírito Santo vai curar, salvar familiares por causa da atitude de irmãos que vão servir outros irmãos sem serem reconhecidos, sem fazerem isto publicamente. Ó Pai, obrigado por tudo que aconteceu esta noite, que a tua graça continue a cair sobre cada um de nós, que o teu amor, que as revelações do teu Espírito sejam com todo o corpo de Cristo, que a tua igreja seja edificada, ó Deus, em bases verdadeiras. Obrigado, ó Pai, pela vida de cada um. Obrigado, ó Deus, por tudo que cada pessoa tem feito pelos teus líderes. Não somente a mim, ó Deus, mas os teus líderes que são fiéis, que têm pouco, mas que na verdade têm muito mais do que eles imaginam. Eu te louvo, eu te agradeço e que o teu Espírito Santo continue a ministrar, ainda dormindo no dia de amanhã, ou seja, 24 horas do dia, porque a tua palavra nos instrui
até durante a noite, porque o Senhor disse que aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Por isso, ó Deus, leva cada um em paz. E que os irmãos que estão nos ouvindo também recebam da parte do Senhor a concretização de tudo aquilo que eles esperam na vida deles. Eu te louvo e te agradeço, eu abençoo a tua igreja, o teu corpo verdadeiro, os teus vencedores, que são aqueles que realmente estão prontos para sofrer e estão prontos para servir em humildade e não em autoridade, como acontece no sistema deste mundo. Mas, ó Deus, que possamos levar as cargas uns nos ombros e assim vamos cumprir a tua lei. Em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço por tudo. E o povo de Deus diz amém, amém e amém.